Olá, alunos. Vamos continuar aqui a aula sobre a nossa aplicação 1. É, eu vou relembrar então com vocês o ciclo de vida da aplicação MVC para vocês ficarem com isso bem gravados. Primeiro vem a requisição HTTP com duas informações importantes: URL e método. Esse par URL e método formam uma rota. Então, dependendo desse par, posso ter ou não uma rota cadastrada na minha aplicação. Se eu não tiver, ele vai falar página não encontrada. Se eu tiver uma rota, ele vai rodar um método de algum controlador, que é o que eu defini na minha tabelinha de rotas. O controlador geralmente vai acessar o modelo, porque ele vai precisar de informações do banco de dados e vai precisar rodar a lógica de negócios da aplicação. Então, geralmente, ele vai precisar acessar o modelo. Toda a lógica de negócio da aplicação deve obrigatoriamente ficar no modelo, mesmo porque a gente viu em umas aulas anteriores sobre testes automatizados que a gente faz teste automatizado no modelo, a gente não faz teste automatizado no controlador, o teste unitário. Por isso que é importante deixar toda a lógica de negócios no modelo, porque é justamente ele que vai ser testado. Depois que o controlador já reuniu todas as informações ou gravou as informações, né, no banco ou fez tudo o que precisava fazer chamando o modelo, o controlador precisa dar uma resposta, que geralmente tem uma visão, um HTML, né, no nosso caso. Se ele precisar disso, ele vai chamar a visão. E a visão sabe como montar um HTML, uma resposta. E aí, assim que termina de montar, é devolvido para o controlador devolve a resposta para o navegador. Então, esse é o comportamento padrão. A gente vai ver agora que nem sempre a gente vai ter uma visão. Por quê? Porque tem dois tipos de respostas que a gente pode dar para o navegador. Uma resposta é o que a gente fez até agora, mostrou uma página. A outra resposta é fazer um redirecionamento. Então, a gente vai ver agora como faz o redirecionamento. Nesse caso, não tem visão. Eu só retorno para o navegador algumas informações, falando assim, ó, navegador, eu quero que você vá acessar outra página. Então, assim que o navegador recebe essa resposta, ele já faz automaticamente uma nova requisição, aí chega de novo uma nova requisição. E eu que vou falar para onde que ele tem que fazer essa requisição. Última informação importante sobre a aplicação 1 é sobre o padrão de projeto que a gente usa no acesso ao banco de dados. Talvez vocês tenham aprendido o padrão de projeto DAO. Talvez vocês tenham usado em Java. Esse padrão de projeto, ele também é bastante utilizado, mas a gente não vai utilizar ele, por um motivo. Eu estou tentando seguir o máximo possível a padronização do Laravel e do Ruby on Rails. Como esses frameworks não usam o DAO, eu também não vou usar. E eu acho que é um bom padrão de projeto, o padrão que eles usam. Chama Active Record. Esse padrão de projeto é diferente daqueles que vocês estavam usando. É até bom que vocês aprendam vários padrões de projeto durante a faculdade para vocês conhecerem e, quando forem trabalhar, saber usar qualquer um deles, né? Dependendo da linguagem, dependendo do framework. O Active Record, ele deixa na mesma classe tanto o objeto que representa a tabela do banco de dados, quanto as SQLs. Os dois ficam na mesma classe. No DAO, vocês devem ter visto que isso é separado. Você tem uma classe que faz o mapeamento objeto relacional, né? Uma classe que representa a tabela, e outra classe com todas as SQLs, consultas para buscar, inserir, deletar, fica em classes separadas. No Active Record, que seria o registro ativo, né? A ideia é que o próprio registro saiba se virar. Ou seja, a própria classe, no nosso caso ali, né, tem a tabela de mensagens e a classe mensagem. A
a própria mensagem, quando a gente cria uma mensagem, por exemplo, a gente faz um new mensagem, quando a gente cria uma mensagem, ela sabe se virar. Você não tem que passar para outra classe buscar no banco, ou para outra classe inserir aquela mensagem no banco. Não, ela sabe se inserir, ela sabe se editar. Então você edita lá uma mensagem, né, que é o seu objeto mensagem, e chama o método salvar. Ela já sabe como ela se deve salvar no banco. Essa lógica não fica dividida em duas classes. Qual que é o melhor? Não tem melhor. Um fica em uma classe, o outro fica em duas. Essa é a diferença. E, como eu disse, a gente vai seguir esse padrão porque o Laravel e o Ruby on Rails seguem esse padrão. Então, tudo fica dentro de uma classe só. Vamos continuar então, vamos ver agora a nossa segunda rota, que é quando eu digito o usuário, o texto e envio a mensagem. A primeira coisa que é interessante a gente olhar, vou dar um segundo aí para vocês pausarem o vídeo e pensar. Quando eu fizer, né, essa funcionalidade no meu sistema, por onde eu começo? Ou se não, vamos supor que tem algum bug aqui, não está cadastrando, não sei o que está acontecendo. Por onde eu começo na hora de procurar esse bug, na hora de tentar encontrar o bug? Eu vou dar as opções, vocês vão pensar aí. Eu começo a procurar na rota, no controlador, no modelo ou na visão. Essas quatro entidades são as principais para a gente, né? E que formam basicamente todo o fluxo ali de execução, né? Pensa aí, pausa o vídeo. Para onde vocês acham que deve começar? Bom, vou continuar aqui. A gente deve começar pela visão. Acho que a maioria errou aí, né? A gente deve começar pela visão. Por quê? Na verdade, vocês começam por onde vocês quiserem, né? Mas eu vou dar a dica. Comece pela visão. Por quê? Porque, primeiro, eu preciso cadastrar, né? Então, eu preciso ter um formulário. O formulário começa na visão. No formulário, eu vou ter que definir qual rota esse formulário vai acessar. Ou seja, o formulário obrigatoriamente tem que ter um endereço e um método HTTP. Então, eu já tenho que colocar no formulário o endereço e o método. Se eu errar aí, já tem um bug. Então, eu começo olhando aí. Então, aqui na minha visão, está aqui o meu formulário. O action do formulário é a URL. Então, eu coloquei aqui para imprimir em PHP URL raiz. Então, ele vai para a raiz do meu site. Eu já estou na raiz aqui, né, mas eu vou continuar na raiz. Só que eu vou usar o método post. Então, eu vou usar não o método get, vai ser o método post. Legal. Aí eu vou ter dois campos. O nome do campo, o name do campo, usuário e texto, é o que vai ser enviado para o servidor. E eu tenho um botão que envia o formulário. Então, quando eu clicar aqui, ele envia para o servidor o formulário. Esse botão é do tipo submit. Daria para fazer também um input do tipo submit, que também ia dar certo. Ó. Aí o value aqui seria enviar mensagem. E a classe seria talvez a mesma classe. Ó. Os dois fazem a mesma coisa, os dois enviam um formulário. Qual que é melhor? Melhor vocês usarem o botão. Por quê? Porque aqui percebe que o valor ó, é uma string. Aqui o valor, você pode escrever o que você quiser, inclusive um site inteiro aqui em HTML. Por isso que o button é mais poderoso, vamos dizer assim. Você pode colocar qualquer coisa aqui. Aqui fica mais limitadão, é só essa string aqui. Beleza. Depois disso, o que eu tenho que fazer? Bom, se eu olho se está tudo certinho aqui, até para procurar erros, você começa pela visão. Você olha se está certo, para onde que ele tem que ir. Como que eu olho? Eu vou ver o código-fonte. O código-fonte aqui está indo em Web3 app1. Era isso mesmo que eu queria, método post. Beleza. Era isso mesmo que eu queria. Então, o formulário está correto, não tem bug. Agora, eu preciso criar essa rota no arquivo de rotas para ela existir. Então, segundo lugar que eu vou
arquivo de rotas. Então, para a raiz da minha aplicação, percebe que aqui vai ser sempre relativo à sua aplicação, né? Então, o barra é relativo à aplicação. Só que aqui na visão, eu tenho que usar o URL raiz porque depende. Se no meu servidor eu tiver várias aplicações, a minha começa aqui, ó, Web3 app1. Mas pode ser que no meu servidor só tenha a minha e ela comece aqui. Então isso pode variar. Pode ser que no servidor de desenvolvimento seja um jeito, no servidor real seja outro. Então isso daqui, ó, vai variar. Então para isso que eu vou usar essa constante aqui, o URL raiz. No nosso caso, ó, essa é a é o endereço completo da raiz da app1. Aqui em rotas, então, raiz, post, eu vou chamar mensagem controlador, ó, o mesmo controlador, porque esse controlador trata de mensagens. Tudo que tiver a ver com mensagem vai ser esse. Armazenar. Aqui tem mais uma coisa, ó. Comece a dar atenção para esses nomes de métodos, porque eles também são padronizados, esses nomes. A gente vai ver mais para frente, mas já começa a dar uma atenção, por quê? Porque vocês não vão poder escolher o nome do método. Já são nomes pré-definidos que os frameworks usam, e a gente vai usar os nomes pré-definidos. Então, vai ser armazenar. Agora, a gente precisa criar um método lá no controlador. Vamos no controlador, criar o método armazenar. O que o meu método armazenar tem que fazer? Bom, eu enviei o formulário. Ele tem que inserir no banco de dados. É só isso que ele tem que fazer, mais nada. As informações vêm pelo $_post, né? Porque eu enviei por post. Então, eu vou criar uma nova mensagem, ó, com a minha classe mensagem. Lembra que eu estou chamando, então, o controlador da minha classe. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada no controlador. Falei errado, no construtor da classe. Ó. Vamos dar uma olhada no construtor da classe. O construtor da classe tem que receber o usuário, texto e ID. ID é opcional, né? Então, usuário e texto. Então, eu passo usuário e texto. Criei um novo objeto. Só que lembra que esse objeto ele está criado, mas é só um objeto, assim como qualquer outro do PHP. Tanto é que o construtor, ó, o que, que ele faz? Ah, ele só guardou aqui, ó. Não fez mais nada, ó. Só guardou. O ID eu não passei, então foi nulo, ficou nulo o ID. Só isso, ele é um objeto que não faz nada. Então eu quero salvar no banco. Para isso eu chamo o método salvar. Pronto. A partir daqui ele já está salvo. Se fosse com o DAO, eu teria que fazer algo assim, ó. Mensagem DAO igual a new mensagem DAO. Mensagem DAO, salvar ou inserir, né? Mensagem. Eu teria que fazer algo desse tipo, se a gente estivesse usando o DAO. Ou, se fosse um método estático do DAO, eu teria que escrever assim. Ó. Pronto, mensagem DAO, salvar, se fosse um método estático do DAO. Como aqui a gente está usando o Active Record, a gente chama direto do meu objeto mensagem o salvar. Vamos dar uma olhada aqui que faz. Vamos dar uma olhada lá no salvar. Aqui está o salvar. Eu não criei método para deletar, para deletar ou editar, porque não tem na aplicação. Então, só tem o inserir. Beleza. Aqui está um pouquinho mais complicado, porque eu quis deixar de uma forma mais completa, apesar de que essa aplicação não precisaria disso, né? Mas eu já vou deixar aqui da forma mais completa para vocês aprenderem. Primeiro eu vou ensinar da forma mais simples para vocês. Ó. A forma mais simples é essa aqui. Ó. Isso daqui já faz o que eu preciso. O que eu preciso fazer? Eu preciso agora usar aquela SQL inserir, que é uma constante, né? Então tá aqui, ó, insert, mensagem de usuário texto, 2 valores. Então eu vou chamar o prepare, porque eu tenho parâmetros. O prepare, ele vai chamar também o prepare lá do MySQL. Então essa SQL foi enviada para o MySQL e ela foi compilada lá. O MySQL já sabe o que fazer com ela. E ele só retornou o ID dela
para a gente. Então, aqui no PHP a gente tem o ID dela. Tudo isso que eu estou falando é curiosidade, vocês nem precisam saber. Aí, o que eu vou fazer? Eu posso ficar colocando parâmetros e mandando rodar. Aí eu posso mudar parâmetros e mando rodar. Coloco parâmetros e mando rodar. Isso daí melhora o desempenho, né? Porque a SQL já está compilada lá no banco. Então, se eu precisar inserir um monte de coisa, eu posso fazer desse jeito, né? Ou poderia já passar de cara uma SQL com todas as informações. Ele me retorna um comando, lembra? O que é o prepare? É aquela classe que a gente estava vendo até então, a mesma que retornava aqui do carry. Para eu colocar os parâmetros, eu tenho que chamar esse método bindValue, que é do objeto do PHP mesmo, bindValue. No banco de dados, as coisas começam no 1, não começa no 0. Então, o banco de dados é diferente, né? Na programação, tudo começa no 0, no banco de dados começa no 1. Então, o primeiro parâmetro lá para minha SQL é o 1. Então, eu tenho o parâmetro 1 e 2. No parâmetro 1, eu vou colocar o valor que está aqui no objeto, no atributo usuário e no atributo texto. O terceiro parâmetro é opcional, não tem necessidade dele, coloquei aqui só para vocês verem, que é o tipo de dado. No caso aqui é uma string. Então eu estou usando aqui ó, o PDO, que é a classe do PHP, ele já tem constantes dentro do PDO. Essa é uma constante, é parâmetro do tipo string. Tem parâmetro do tipo int também. Não tem nenhuma necessidade, se fizesse assim ia funcionar da mesma forma. É só para vocês verem. Depois que eu coloquei os dois valores, eu chamo o execute. E aí pronto, está inserido no banco de dados a minha mensagem. Então eu só precisaria disso daqui para inserir no banco. Agora eu vou mostrar para que serve aquelas outras coisas. Essas outras coisas eu usei porque eu quis fazer uma transação. Lembra de transação no banco de dados? Quando eu começo uma transação, eu posso fazer uma, duas, três, quantas SQLs eu quiser, e no final da transação eu tenho que fazer o commit. Se eu não fizer o commit, nada é salvo. Eu posso fazer também o rollback. Ó, se eu rodar o rollback, tudo é desfeito. Então, a transação serve para quando eu quero fazer tudo ou nada. Se alguma coisa ali no meio falhar, tudo falha. Nesse caso, eu só estou fazendo uma coisa, né? Então, nem teria como falhar no meio de uma coisa, né? Seria só se eu tivesse duas SQLs rodando e ele rodasse a primeira e falhasse a segunda. Tá? Mas por que eu usei essa transação? Porque eu estou rodando esse método aqui. Eu estou chamando o getPDO da minha classe, então ele me retorna o objeto PDO mesmo do banco. E no objeto PDO eu tenho esse método, lastInsertID, que ele pega do banco de dados qual foi o último ID inserido. E como eu estou dentro de uma transação e como acabei de inserir uma mensagem, ele vai me retornar o ID dessa mensagem aqui. E eu vou gravar no ID do meu objeto aqui. Então, assim que ele termina de rodar esse insert, eu já atualizo o ID do meu objeto. E depois eu faço o commit e aí fica definitivamente gravado no banco. Isso significa que aqui, depois de rodar o salvar, se eu fizer assim, ó, mensagem get ID, eu já consigo o ID realmente que está no banco e não um nulo, porque aqui em cima ó, o ID era nulo, eu não passei valor para ID. Isso é útil porque aqui embaixo eu posso querer continuar fazendo coisas com esse objeto mensagem. E para eu continuar fazendo coisas, eu vou precisar do ID dele, porque ele já foi salvo. Então, por isso que eu fiz tudo aquilo lá. No caso aqui, eu não estou usando, mas eu poderia usar. E quando vocês forem usar um framework real, o framework já vai fazer isso. Ele já vai gravar para você o ID. E aí, no framework real, você poderia fazer isso, ó, set texto. Então, agora eu tô editando uma mensagem que já está no banco. E agora eu vou colocar o texto assim, ó, novo texto. E aí eu faria o seguinte, ó, mensagem salvar. Esse segundo salvar aqui, ele não pode rodar um insert no banco, senão vai bugar, porque essa mensagem já existe. Então, esse segundo salvar tem que fazer o quê?
tem que rodar um update no banco, tem que editar a mensagem já salva com o novo texto. Mas como ele sabe qual mensagem ele tem que editar do banco? Pelo ID. Por isso que na primeira vez que eu inseri, eu guardei o ID, porque a partir de agora eu não vou mais inserir. Se eu precisar, eu vou só editar e não inserir. Por isso que eu fiz tudo isso daqui. Talvez mais para frente vocês usem, nem lembro mais. Mas nessa aplicação aqui a gente não está usando. Depois que é salvo no banco, o que eu tenho que fazer? Essa rota serve só para fazer uma coisa. Então, quando a gente chama uma rota, a gente tenta deixar as obrigações de cada rota bem definidas, né? As responsabilidades de cada rota bem definidas, assim como de cada método na programação, para deixar o código limpo, cada método tem uma responsabilidade muito bem definida. A desse método aqui é gravar no banco. Essa rota eu sempre vou chamar, não importa qual tela eu tiver. Se eu chamar essa rota vai servir para gravar no banco. E depois que eu gravar? Depois que eu gravar, eu não vou mostrar um HTML, eu vou fazer um redirecionamento. Então, em vez de chamar o método visão, eu vou chamar o método redirecionar. E eu tenho que passar a URL completa, né, para o navegador para onde ele tem que ir. Então, aqui nesse caso, URL raiz, que é a raiz da minha aplicação. Né? Se fosse outra, né, por exemplo, raiz barra mensagens. Então, aqui ele iria para a tela raiz da aplicação barra mensagens. Então, nesse caso, eu só tenho a barra mesmo. Isso vai retornar para o navegador. O corpo da resposta HTTP vai estar vazio, não vai ter nada. Só que no cabeçalho da resposta tem um monte de informação. E uma delas é exatamente essa. Redirecione para essa página. Assim que o navegador lê esse cabeçalho, ele vai fazer uma nova requisição para a minha aplicação, e essa nova requisição vai ser sempre por GET. Quando a gente redireciona alguém, o navegador já usa o método GET. Então, ele vai cair nessa rota aqui. E aí, caindo nessa rota aqui, no barra método GET, vai rodar o método index. No método index, eu vou recuperar todas as mensagens do banco e exibir o HTML com essas mensagens. Então, é isso que vai acontecer. Então, quem já está mais atento entendeu que quando eu clicar no botão para enviar o formulário, vai acontecer duas requisições. A primeira vai vir aqui para o meu servidor, eu vou gravar no banco, vai voltar para o navegador vai fazer a segunda requisição, que vai ser para exibir a página de mensagens. Então, vão ter duas requisições. Vamos olhar isso daí, como que isso está acontecendo no navegador. Vou apertar F12, a gente vai gravar aqui as requisições do navegador. Então, eu vou escrever aqui agora o José e o texto, beleza. Vou clicar em enviar. Ele me mostrou aqui a página, ó, agora com a mensagem do José. Mas, na verdade, o que o navegador fez foi uma requisição que não teve resposta para app0. Aqui os cabeçalhos, aqui a preview não tem nada. Os cabeçalhos. Ele fez a requisição para a raiz com o método post. Essa requisição rodou lá o nosso armazenar e retornou um redirecionamento, que é isso daqui, ó, status code 300 e qualquer coisa é redirecionamento para o navegador. E aqui no location é para onde ele vai redirecionar. Eu quero que o navegador vá para /web3 /pp1. Aqui no final, está o que eu enviei, né, nessa primeira requisição, quando eu preenchi o formulário e enviei, ele mandou isso daqui, ó, José, beleza. Gravou no banco, beleza. E agora o navegador vai fazer a segunda requisição. Está aqui, ó, a segunda requisição, que foi para a raiz da minha aplicação com o método get dessa vez. O resultado é 200, que é ok. Então, sempre quando ele exibe a tela, que deu tudo certo, exibe o HTML, é sempre o 200, ok. E o que veio de resposta foi o HTML lá que a gente já viu no vídeo anterior, que é dessa página aqui, ó, todo o HTML dessa página aqui. Como esse HTML tem
CSS aqui, etc, né, o navegador fez as requisições para o CSS que precisava, para as fontes que precisava e tudo mais. Então, ó, foram 2 requisições. A primeira com o post, aqui ó, post, a segunda requisição com o get. E isso é importante por quê? Porque se eu clicar aqui para recarregar a página, o navegador refaz a última requisição. E a última requisição não é a que eu inseri, é a que eu exibi. Então, se eu clicar, ó, eu não estou cadastrando agora várias vezes José. Lembra que esse era um problema da outra aplicação? Se eu clicasse no recarregar, a última requisição seria o post para cadastrar uma mensagem. O navegador ia me exibir um alerta falando: você tem certeza que quer reenviar os dados do formulário? Por que o navegador dá esse alerta? Porque sempre que a última requisição foi um post, o navegador já imagina que você fez um cadastro, ou editou ou deletou alguma coisa. E o navegador fala: você tem certeza que quer fazer isso de novo? Porque pode ser que você esteja cadastrando duplicado. Nesse caso, eu eliminei esse problema, porque agora a última requisição foi uma requisição GET. Então, ó, ele não vai ter o problema de cadastrar várias vezes. Por isso que sempre que a gente for armazenar, deletar ou editar alguma coisa, a gente não vai exibir a página. A gente vai redirecionar, sempre. Então, isso daí é uma boa prática, né? Não quer dizer que é obrigatório, mesmo porque você já deve ter percebido 2 requisições, acaba ficando um pouco mais lento, né, do que se fosse uma requisição só. Eu poderia aqui, ó, em vez de fazer o redirecionamento, eu já poderia montar aqui o HTML e exibir e acabou. Ia funcionar do mesmo jeito. Mas teria esse problema que eu falei, então, para não ter, vamos sempre fazer desse jeito. Sempre fazer um redirecionamento. Bom, da parte da aplicação é isso. Faltou a gente ver os testes automatizados, como que nós testamos uma aplicação dessa, mas deixa para outro vídeo. Se tiver dúvidas, pode me mandar e-mail que eu vou responder. E até o próximo vídeo. Treinem bastante, tentem fazer os exercícios que tem lá no Moodle para entender bem todo esse caminho da requisição. Quando tiver dúvida aqui no meio do código, coloca um var dump, coloca um exit para ele parar ali, para você saber o que está acontecendo, os valores e etc. É isso, então, gente. No próximo vídeo eu falo sobre os testes automatizados. Até mais.